1 de Samuel, capítulo 25, diz assim o texto bíblico. Versículo 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Agora vamos lá para o versículo de número 18. Então, Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figo passados, e os pôs sobre o jumento. Amém? E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. Agora abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 14, versículo de número 1. Toda mulher sábia, toda mulher sábia edifica a sua casa. Toda mulher sábia edifica a sua casa. E a tola derriba com a sua própria mão. Na primeira tarde da bênção, eu trouxe esse texto de 1 Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Só que eu trouxe dentro do aspecto família, dentro do aspecto casamento, aonde nós vimos ali que o casamento é um projeto de Deus. A escolha, Deus permite que o homem e que a mulher façam. Mas uma vez que fez a escolha, agora 2 estão dentro de um projeto que não é deles. Esse projeto agora é de Deus. E aquele que constitui um projeto também estabelece as normas desse projeto. Então foi essa palavra que eu trouxe na primeira tarde da bênção que eu estava aqui com vocês. Então, quando nós falamos desse texto, eu mostrei para vocês o que é um esposo fora do projeto e o que é um esposo dentro do projeto e quais são as normas para a mulher dentro desse projeto. Mas hoje não, hoje eu trago esse texto dentro de uma perspectiva totalmente diferente. Hoje a casa que nós vamos edificar aqui não é a casa família. A casa edificada aqui não será a casa casamento, não será o ambiente do lar, mas a casa aqui hoje edificada será você. A casa aqui hoje edificada será a sua própria vida. Amém? Então, quando nós olhamos para Provérbios, esse Provérbios 14, 1, assim como todos os provérbios é, na verdade, uma regra, um conjunto de regras. Provérbios não é uma doutrina. Amém? É uma via de regra. E o que é uma via de regra? É aquilo que fatalmente acontece. Amém? Então eu quero trazer para vocês aqui toda mulher sábia, toda mulher que tem sabedoria, ela vai edificar a sua própria vida. Ela vai edificar a si mesma, a sua casa. Você é essa casa. É claro que eu quero glorificar ao Deus que restaura, que edifica casamentos. Eu quero exaltar e eu quero edificar ao Deus que restaura e edifica lares.
Eu quero glorificar e edificar ao Deus, exaltar, engrandecê-lo, porque Ele é um Deus que restaura e edifica casamentos. Mas hoje aqui com vocês agora, eu quero também glorificar ao Deus que restaura vidas para restaurar famílias. Eu quero aqui hoje agora glorificar ao Deus que restaura, edifica pessoas para que possa edificar a sua própria história, restaurar a sua própria história. Eu quero glorificar ao Deus que edifica e restaura pessoas para que possa sim edificar e restaurar todo o seu lar. Porque é um fato que se você ou a mulher que não estiver edificada, a mulher que não estiver, a pessoa, a jovem que não estiver edificada, dificilmente ou é impossível edificar qualquer coisa. A pessoa que primeiro não é edificada, ela não tem capacidade para edificar o seu próprio casamento. A pessoa que não está edificada, ela não tem capacidade para edificar a sua própria casa. A pessoa que não está edificada não possui, embora tenha vontade, não possui a capacidade para edificar famílias. Amém? Então hoje eu quero trabalhar isso com vocês. E quando nós olhamos aqui para este texto de Abigail e Nabal, nós estamos vendo que Abigail e Nabal aqui não se refere a gênero. Não se refere aqui ao gênero masculino e ao gênero feminino. Mas quando eu falo aqui de Abigail e Nabal, eu estou falando de dois substantivos. Qual que é o primeiro substantivo? Sabedoria. Abigail. Qual que é o segundo substantivo? A tolice. Nabal. Então em Provérbios 14:1 fala, a mulher, toda mulher sábia edifica, mas a tola derriba. E quando nós vamos para 1 de Samuel, diz que Abigail e Nabal é o símbolo da sabedoria com a tolice. Então aqui eu não estou falando de gênero masculino ou feminino, mas eu estou falando daquela pessoa que decide viver a sua vida. E a forma como essa pessoa vai decidir viver a sua vida. É disso que eu estou falando. Amém? Calma que vai fazer mais sentido para você daqui a pouco. Nós estamos aqui falando de duas classes: sabedoria e isso. É isso, eu gosto que interage. Sabedoria e tolice. Nós estamos falando de dois aspectos e também estamos falando de uma decisão. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando da decisão de você fazer uma escolha sobre quais desses dois aspectos você quer governar a sua própria casa, vida, você. Amém? Quando nós olhamos aqui para este texto, nós vamos ver que Deus, Ele coloca dentro de uma mesma casa a sabedoria e a tolice. Deus, Ele poderia sim ter pegado o homem mais sábio da Bíblia, que foi Salomão, e ter colocado junto com a mulher, que é o símbolo da sabedoria na Bíblia, porque Abigail, ela é o símbolo de sabedoria na Bíblia. Ele poderia ter colocado esses dois como um casal dentro da mesma casa. Ele poderia ter pegado o tolo Nabal e ter colocado ele na mesma casa com a esposa de Ló, que não ouviu a Deus, que não deu crédito à voz de Deus, que não deu credibilidade àquilo que Deus estava falando.
Mas Deus não faz isso. Ele poderia ter feito, ele poderia, mas ele não fez. Ele colocou a sabedoria e a tolice dentro da mesma casa, como quem está dizendo para você assim: olha, sabedoria e tolice pode habitar na mesma casa, desde que a sabedoria decida governar esta casa. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você: ser sábio ou ser tolo não depende de conviver ou não conviver. Quando nós olhamos para Abigail e para Nabal, nós vamos observar que, embora Abigail convivia com Nabal, e Nabal é o símbolo da tolice, ela não se tornou uma mulher tola. Ela conviveu com a tolice de perto, mas não se tornou tola. Às vezes você vai encontrar pessoas tolas na escola, mas isso não fará de você tolo. Às vezes você vai encontrar pessoas tolas no seu ambiente de trabalho, mas isso não fará de você uma pessoa tola, porque o que o Senhor está dizendo para nós no texto é que a sabedoria pode conviver com a tolice e não fazer do sábio um tolo, desde que a sabedoria decida governar. Então você pode conversar 30 minutos, 50 minutos, 2 horas com uma pessoa tola. Só vai falar tolice para você. E isso não fará de você uma pessoa tola. Se você decidir que quem vai governar a sua vida é a sabedoria e não a tolice. Amém? Tolice e sabedoria dentro do mesmo ambiente. É bem verdade, minhas irmãs, que ao longo da nossa vida nós vamos encontrar muitas pessoas tolas. Muitas. Mas o chamado para você aqui hoje é tomar uma decisão. Quem vai governar daqui para frente? Quem? Nabal era tolo. E nem por isso Abigail se tornou uma tola, porque ela decidiu. Amém? Volto a dizer, não estou falando de gênero, estou falando de qualidades. Não estou falando de gênero, estou falando de qualidades. E eu quero declarar aqui em nome de Jesus, que hoje a sabedoria vai subjugar a tolice. Eu quero declarar aqui hoje que a sabedoria que Deus vai derramar aqui hoje vai vencer guerras. Eu quero profetizar em nome de Jesus que a sabedoria que hoje vai romper barreiras. Eu quero profetizar em nome de Jesus, como profeta do Senhor, que a sabedoria que hoje ela vai romper, a sabedoria que hoje ela vai prevalecer, a sabedoria que hoje será derramada para iluminar, para abrir os olhos do entendimento, e haverá uma revolução em nome de Jesus, como profeta do Deus vivo. Eu declaro sobre a sua vida, e a minha oração por você é que o Espírito Santo te dê o discernimento, porque nós precisamos muito de discernimento para discernir, sem que a tolice venha nos influenciar quando nós estivermos agindo com sabedoria, porque as pessoas nem sempre vão entender, elas não sabem o que é sabedoria, na maioria das vezes. E aí você precisa realmente saber e ter o discernimento do que está fazendo. Isso é sabedoria. Amém? Mas a sabedoria de Abigail, e aí você vai dizer para mim, mas pastora Karen, por que eu devo hoje me apegar tanto a essa sabedoria? O que é que Deus está falando comigo aqui? Preste atenção. A sabedoria de Abigail salvou a vida dela. A sabedoria de Abigail salvou a casa dela.
Deus poderia ter ido lá salvar, mas não. Deus pegou uma mulher sábia e através da sabedoria dessa mulher, a vida dela foi salva, o futuro dela foi salvo, a história dela foi salva, gerações foram salvas. Essa mulher, através da sabedoria, ela evitou que Davi cometesse um massacre, que ele poderia se arrepender, porque ele estava disposto a matar toda a casa de Nabal, e ali havia muitas famílias, muitas crianças, muitas mulheres, por causa do ato de Nabal. Então a sabedoria, ela salva, a sabedoria muda a história, a sabedoria liberta, a sabedoria garante história, futuros, transborda, é libertadora. A sabedoria, ela opera de uma forma miraculosa na vida de uma pessoa, mas também a sabedoria evita danos e prejuízos. A sabedoria evita danos. Ela conseguiu evitar que Davi cometesse um massacre, uma tragédia. A sabedoria evita prejuízos. A sabedoria evita danos. A sabedoria evita percas. A sabedoria evita frustrações. A sabedoria evita decepções. A sabedoria evita quedas. Amém? Quando nós olhamos para o texto, você vai observar que a sabedoria, ela vai ao encontro da tolice. Por que a sabedoria vai ao encontro da tolice? Porque quando o servo chega até ela e fala assim: minha senhora, o Davi com os seus 400 homens estão vindo para exterminar a sua casa. O mal já foi decretado contra a sua família. O inimigo já decretou o mal ali contra a sua família, porque agora eles estão olhando para Davi. Aquele povo está olhando para Davi dessa forma. Davi não era um homem tolo, mas Davi estava revoltado, decepcionado com a ingratidão, porque os servos de Davi, os homens de Davi, tinha dado todo o suporte para os homens de Nabal, tinha sustentado os homens de Nabal, não tinha deixado que nada faltasse aos homens de Nabal, e quando de repente eles estavam tosqueando as ovelhas, eles estavam em festa, então Davi mandou um servo ir até Nabal e diz assim: olha, se houver alguma coisa que você possa nos ofertar, que você sentir em teu coração, por favor, nos oferte, nos agracie. Nabal vira e diz: mas quem é esse? Eu não conheço. A ingratidão, porque a tolice, ela é assim, ela é ingrata, ela age dessa forma. Então naquele momento, Davi, ele ficou irado. E aí ele tinha 600 homens com ele. Ele pega 400 homens para ir à casa de Nabal, para ir à família e destruí-los, e deixa 200 cuidando das mulheres, das crianças e dos bens, das posses. Ou seja, ele investiu mais força na tolice do que na sabedoria. Ele investiu mais força para ir lá e matar e exterminar Nabal do que para cuidar das suas posses. Só que aí, quando Davi, que não era um homem tolo, mas estava agindo como se fosse, quando Davi vai, no meio do caminho, a sabedoria se encontra com Davi, e a sabedoria, ela vai subjugar a tolice, a sabedoria vai silenciar a tolice, a sabedoria vai paralisar a tolice, e a sabedoria vai paralisar que a tolice faça ali um mal e cause um dano a ela. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, que eu acho assim magnífica essa história, porque mesmo que Abigail veio ao encontro de Davi e deu livramento e conversou com ele e aplacou a ira e a fúria dele, o mal foi aplacado pela sabedoria, nós vamos observar que Deus não deixa o filho dele injustiçado. Passados-se 10 dias, sabe o que acontece? Deus vai lá
e mata o inimigo. E mata Nabal. Mata o tolo. Deus vai lá e faz a justiça por Davi. Olha só, Davi não precisou sujar as suas mãos, porque Deus foi lá e Deus defendeu a causa do seu servo. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você estiver na luta e você começar a se sentir cansada de estar lutando e começar a pensar assim: mas Senhor, eu já estou orando há tanto tempo e ainda não estou vendo aquilo que eu estou buscando. Senhor, eu já estou esperando há tanto tempo. Senhor, já se passou algum tempo de espera. Senhor, eu estou cansada de orar, eu estou cansada de buscar e ainda não ver aquilo que eu estou esperando, Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: não permita que a tolice assuma o governo, mas faça com que a sabedoria prevaleça e assuma o governo dessa vida e dessa história. E aí você muda a sua fala. Ao invés de dizer: Deus, eu estou cansada de orar, Deus, eu estou cansada de lutar, Deus, eu estou cansada de buscar, você vai dizer assim: Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor ainda está me dando de orar. Senhor, abriu os meus olhos para enxergar a necessidade, e o Senhor está me dando a capacidade de fazer algo a respeito. Mesmo que ainda eu não vi o resultado, eu estou fazendo algo a respeito. Então você vai olhar para a situação e você vai dizer, ao invés de dizer: Senhor, mas eu já estou orando há muito tempo. Senhor, obrigado pela oportunidade que ainda tenho de orar. Obrigado pela oportunidade que ainda tenho de fazer algo a respeito. Obrigado, Senhor, por ter aberto os meus olhos. Obrigado, Senhor, porque eu estou vendo. Eu estou conseguindo discernir a situação. Obrigado porque o Senhor está me permitindo enxergar e construir sobre. Amém? Deixe-me dizer uma coisa. Hoje, o Senhor te trouxe aqui como a mulher sábia que constrói. Então hoje o Senhor, Ele está construindo sobre você, para que você possa construir sobre a sua história. Hoje o Senhor está construindo sobre você, para que você possa construir sobre a sua história. Amém? Quando nós falamos da sabedoria, a sabedoria, ela te coloca presente no seu próprio presente. E isso hoje, como eu disse no início aqui, é algo que precisa ser trabalhado em nós, mulheres. Nós precisamos resgatar isso, precisamos buscar isso. A sabedoria, ela coloca você de fato presente no seu próprio presente. Porque hoje, nós estamos assim. São tantas demandas. Você está num lugar já preocupado que você tem que estar em outro. Você acabou de chegar pensando que já tem que sair. Você acabou de ir para um lugar pensando que daqui a pouco, daqui a tanto tempo, você precisa ir ali, e acolá e por aí vai. A tentativa de suprir toda a necessidade, toda a demanda, faz com que você esteja, às vezes, ausente no seu próprio presente. Pastora, como é isso? Estar ausente no próprio presente é possível? Sim, o seu corpo está, mas você não está. Seu espírito não está, o seu coração não está, a sua mente não está, você não está por inteiro ali. E isso faz com que você se torne improdutiva, porque você não consegue focar naquilo que você está fazendo. Você simplesmente vai e faz. É como se você deixasse o curso conduzir você. E aí você vai fazendo. Você vai fazendo, passa um dia, você entra no outro dia e vai cumprindo a agenda e vai fazendo tudo o que tem que fazer, e isso vai ficando repetitivo, vai ficando cíclico. E você nunca está presente no seu próprio presente. Você, pastora, mas eu consigo produzir,
teu dia é um dia produtivo. Poderia ser muito mais se o teu coração estivesse focado. Então, essa demanda que muitas vezes cerca a gente, faz com que a gente perca o foco, faz com que você faça tudo sem objetivo sobre o que está fazendo. E a sabedoria, ela age diferente. Você sabe o que a sabedoria faz comigo e com você? A sabedoria faz com que você coloque todas as suas forças, com que você empenhe tudo de você naquilo que realmente pode transformar a sua situação. A tolice vai fazer com que você perca todas as suas forças naquilo que você não pode controlar. Já que estamos falando de sabedoria e tolice, a tolice vai ter momentos que ela vai pegar você e ela vai instigar você, influenciar você a focar naquilo que você não pode controlar, e você vai perdendo todas as suas forças, todas as suas energias naquilo que você não pode controlar. Mas a sabedoria não. A sabedoria faz com que você foque, faz com que você deposite todas as suas forças naquilo que você ainda pode fazer para contribuir com aquilo que não está do seu agrado. A sabedoria faz com que você foque, deposite suas forças e suas energias naquilo que realmente pode transformar, contribuir com aquilo que ainda não está como você gostaria que estivesse. Amém? Abigail, ela foi um grande exemplo. Por quê? Porque quando o servo chega até ela e diz assim: olha, senhora, Davi está vindo com 400 homens. O mal já foi determinado, vai exterminar, vai matar todo mundo aqui. E o meu Senhor, não há homem que possa falar com ele. Versículo 19. Não há homem que possa dirigir-lhe a palavra. Ela poderia deixar a tolice prevalecer e dizer o seguinte: deixa eu ir lá, vou fazer ele ouvir. Deixa eu ir lá tentar mudar ele. Não, ele tem que despertar, ele tem que mudar. Ela poderia ter ido a Nabal e ter exigido, ter ficado falando na cabeça dele, tentado convencer ele: olha, o mal vai vir, vai nos destruir. Mas ela não perde tempo com aquilo que era incontrolável para ela. Ela foca naquilo que ela ainda poderia fazer para contribuir, para ir converter aquele cenário todo. Ela deixa Nabal. Ela simplesmente deixou Nabal lá e ela foi agir. A sabedoria, ela não deixa com que a gente perca todas as nossas energias naquilo que nós não podemos controlar, mas ela foca naquilo que nós ainda podemos fazer para produzir, para cooperar, para a transformação dessa situação. E foi o que ela fez. Amém? Louvado seja Deus. Quantas vezes nós estamos assim? Desgastando todas as nossas energias. Cansadas. Desgastadas. Às vezes nós estamos ali focadas naquilo que nós não podemos controlar. Aí quando chega o momento de nós agirmos, quando chega o momento em que há algo que possa ser feito para cooperar com a situação, não há fé o bastante. Eu não disse que não há fé, eu disse que não há o bastante. Porque quem está comigo aqui na terça-feira tem aprendido comigo que a fé ela tem proporções e níveis. Grande é a sua fé, pequena é a sua fé. Às vezes a pessoa tem fé, mas a fé dela não, é ineficiente para atender a demanda dela. Essa fé precisa ser trabalhada. Então, quando nós falamos aqui, a pessoa ela fica focada naquilo que ela não pode controlar e todas as energias esvaindo. Quando chega na hora dela fazer alguma coisa, ela não tem disposição o bastante. Tem disposição? Tem o bastante? Não. Tem confiança
só tem o bastante? Não. Por quê? Porque se foi tudo. Tentando controlar o incontrolável, quando na verdade havia algo que poderia ainda ser feito. Abigail não focou no que não podia, mas ela focou no que ela ainda poderia fazer para tentar reverter aquela situação. Amém? E aí, quando isso acontece muitas vezes, hoje em dia, principalmente nesse século 21 que a gente está vivendo, é tanta informação, né? É informação para todos os lados. Nós somos ali treinadas para buscar informação o tempo todo, e aí a informação daqui, informação acolá, porque aí você já perdeu todas as suas forças naquilo que você não pode controlar, mas você tem a necessidade de fazer alguma coisa, e aí você vai se enchendo, se engasopando de tanta informação, e aí é mais ou menos assim: numa mão você pega o arco, na outra mão você pega a lança, e de repente você olha, você está com o arco e com a lança na mão e pensando, e agora? Como atira? Você está com o arco e está com a lança na mão, e você olha e fala, eu estou com o arco e estou com a lança, e agora qual é a direção? Para que lado que eu vou? Porque você pega uma informação, te joga para um lado, você pega outra informação, te joga para o outro lado, você pega outra informação aqui, vai para o outro lado, e você diz, Senhor, para onde eu vou? Eu sei que precisa ser feito algo, mas eu não sei como fazer. Enquanto a informação, o excesso de informação tira o seu foco, a sabedoria estabelece você. Pastora, como que a sabedoria estabelece? Ah, você vai aprender aqui hoje. Glória a Deus, amém? Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Abigail, ela foi intencional. O que muitas vezes nós não somos. Nós iniciamos o nosso dia sem intencionalidade. Você vai deixando o curso te conduzir. Ela teve um objetivo. Muitas vezes nós iniciamos o nosso dia, nós cumprimos aquele ritual sem objetivo. Abigail, ela estabeleceu uma meta. Ela começa a dizer, olha, pega 200, pega 2, pega 20, pega isso. Ela foi estabelecendo, havia uma meta ali. E aí o que mais havia para Abigail e que precisa haver para a sabedoria hoje aqui? Um plano de ação. Ela teve um plano de ação. Quando você vai esmiuçar o texto, você vai ver que ela vai designando, você pega isso, você pega aquilo, eu vou fazer isso, vamos lá, você vai na frente, eu vou atrás. Tinha um plano de ação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu trabalhava no Japão, na Mitsubishi, eu tinha um objetivo. Só que o que eu tinha era um objetivo. E eu queria que aquele objetivo se tornasse uma conquista, uma realização. E eu não sabia como conduzir aquela situação para que aquele objetivo deixasse de ser apenas um objetivo e se tornasse uma realização. E aí eu falei para Deus assim, eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Me conduza. Porque eu estou aqui no Japão há tantos anos, eu ainda tenho um objetivo, eu estou com saudade da minha família e eu quero ir para o Brasil. Eu quero ir para o Brasil. E aí eu comecei a orar nesse sentido. O que eu tinha? Eu tinha uma empresa que era uma potência, lá era do tamanho de uma cidade. Você não consegue andar lá de um setor para outro a pé, você precisa de andar naqueles carrinhos. Só que eu estava numa sessão que eu não ia conseguir atender esse objetivo, eu fui transferida para uma outra sessão, e naquela sessão ia ser muito bom para mim, só que o ambiente era terrível. Os desafios ali eram maiores do que eu. E eu falei, Senhor, se eu ficar 12 meses aqui, eu consigo atender o meu objetivo. A questão é como eu vou sobreviver 12 meses nesse setor. Porque é tóxico. Os gigantes lá são grandes. E eu vou ter que enfrentar esses gigantes. E se eu não tiver um
mesmo tendo um objetivo, quando o primeiro gigante se levantar, eu vou desanimar, eu vou desfalecer e eu vou recuar. E eu não vou conseguir transformar o meu objetivo em realização. E aí o Senhor, Ele estabeleceu para mim uma regrinha de 4. Ele deu para mim um plano de ação. Então o que acontece? Quando o gigante se levantou lá dentro contra mim para poder fazer com que eu recuasse, eu estava tão focada no plano de ação que eu tinha, que isso não conseguia me desestruturar. E de repente, quando alguma coisa acontecia que me entristecia demais e eu queria pensar em desistir, eu pensava assim, não, já foi 2 meses, só mais 10. Não, olha, agora já foi 8 meses, só mais tanto. Você lembra, Laís, que nós tínhamos um calendário? Nós tínhamos um calendário enorme e eu tinha traçado lá os objetivos, as metas, e nós íamos riscando conforme nós íamos superando aquilo ali. Só que nós estávamos tão focados naquilo ali, naquele plano de ação, que as adversidades que surgiram para fazer com que a gente recuasse não conseguiam nos abalar. Todas as vezes que um gigante levantava, eu só pensava no plano de ação, no plano de ação, no plano de ação. Isso é o que o excesso de informação rouba das pessoas hoje. As pessoas têm um objetivo, têm uma vontade, mas não têm um plano de ação. Aí elas vão apenas com o objetivo. Quando levanta a primeira adversidade, elas recuam. Por quê? Porque elas não estão focadas. Elas têm apenas um objetivo. Elas não têm o plano de ação e elas não têm o foco. Então, tudo que acontece em volta abala. 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 Amém? Quando Neemias estabeleceu um objetivo. Cada uma de vocês aqui tem um objetivo. Neemias, ele estabeleceu um objetivo, e o objetivo era reconstruir os muros de Jerusalém. Até então, a única coisa que ele tinha era o objetivo de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Até que ele vai orar, até que ele vai buscar. O Senhor dá a ele um plano de ação. O Senhor coloca no coração dele um plano de ação, e o Senhor vai conduzindo ele. Quando ele começa a trabalhar em cima desse plano de ação, o que acontece? Sanbalat e Tobias se levantam. A oposição vem. E qual é o comportamento de Neemias? Porque Neemias também tinha a regrinha de 4. Qual é o comportamento de Neemias? Eu não posso parar. Eu estou focado. Eu tenho um plano de ação para conseguir o meu objetivo. Eu não posso parar. Eu não posso me distrair. Aí vinha agora o outro. Levantava calúnia. Levantava mentira. Vinha as adversidades. Ameaças. Intimidação. Não, eu não posso me distrair com isso. Porque Deus colocou aqui um plano de ação diante de mim. Eu tenho que estar focado aqui. Eu tenho que estar focado. Neemias estava trabalhando com uma mão e com a outra segurando a espada. Mas ele não parou para dar ouvido às calúnias, às difamações, à ameaça de morte, mentiras. E por que isso? O que fez com que Neemias não recuasse durante as adversidades? Diga comigo, o foco no plano de ação que Deus tinha colocado no coração dele. Tanto a pastora Karen conseguiu vencer os 12 meses e se apropriar do objetivo e tornar o objetivo em uma conquista, como Abigail também. Ela conseguiu estabelecer um plano de ação e ela conseguiu transformar toda aquela situação, assim como Neemias também conseguiu
vencer toda aquela adversidade, porque estava focado no plano de ação. E é o que o excesso de informação está fazendo com as pessoas, roubando o objetivo, roubando o foco e não permitindo que elas estabeleçam um plano de ação para poder transformar o objetivo em uma conquista. Então elas passam anos da vida somente com objetivos, sonhos, desejos. Senhor, eu quero isso, faça isso. Senhor, eu quero aquilo, faça aquilo. Mas cadê a oração certa? Senhor, me dê um plano de ação. Senhor colocou esse desejo no meu coração, Senhor, mas agora me mostra como que eu faço para poder transformar esse objetivo em uma realidade. Me dê a visão agora, a estratégia. Porque o único meio para que você possa permanecer firme quando a adversidade vier, quando você estiver no teu processo de transformar o objetivo em uma conquista, é o foco. Se você não tiver foco, você vai se abalar. Vai ficar abalado. Vai desestruturar. Amém? A sabedoria tem objetivos claros. Regrinha de 4 para você, eu já começo aqui te dizer. Primeira regrinha de 4. A sabedoria, ela tem objetivos claros. As pessoas têm objetivos, mas os objetivos não estão tão claros assim para elas. Precisamos ter objetivos claros na nossa vida. Abigail teve um objetivo claro: aplacar a fúria de Davi. Neemias teve um objetivo claro: reconstruir os muros de Jerusalém. A pastora Karen teve um objetivo muito claro para estar aqui no Brasil com vocês agora. Segundo, seja intencional. Quando você for iniciar o seu dia, inicie com intencionalidade. Isso fará de você uma pessoa produtiva em tudo aquilo que você fizer. Não simplesmente passe por um dia e outro dia e outro dia e outro dia e passe uma semana e passe um mês e passe um ano, mas seja intencional. Quando você levantar da sua cama, seja intencional no seu dia. Terceiro, você precisa buscar em Deus um plano de ação para transformar o seu objetivo em uma conquista. Neemias teve um plano de ação, a pastora Karen teve um plano de ação, Abigail teve um plano de ação. Você precisa de um plano de ação. E em quarto e último lugar, você precisa ser focada no seu plano de ação. Todos foram. Todos. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você agora, porque você vai dizer para mim assim: pastora Karen, mas como que eu consigo aplicar isso na prática? Como que eu posso vivenciar, ter uma vivência com isso? Deixa eu dizer para você aqui algumas verdades a teu respeito que vai te ajudar nisso. Eu vou revelar aqui algumas verdades sobre você mesmo, e essas verdades vão te ajudar. Primeira coisa que a sabedoria, ela tem por certo, primeira coisa que ela realmente sabe sobre si, preste atenção: quem colocou você na sua própria história foi Deus. Você precisa saber isso. Se você não souber isso, você não conseguirá cumprir a regrinha de 4, que todos na Bíblia cumpriram. Você precisa saber que quem colocou você na sua própria história de vida foi Deus. Mesmo que tenham ocorrido alguns desvios na tua jornada, aleluias, você poderia ter nascido em qualquer outra história, você poderia ter nascido em qualquer outro lar, você poderia ter nascido em qualquer outra família, mas você nasceu exatamente nesta vida por uma razão.
E um fato importante que você precisa saber é que, além de saber isso, você precisa se encontrar dentro disso. Você precisa saber que você nasceu nessa vida, Samira, porque Deus te colocou nela. E não basta somente saber isso, mas é preciso se encontrar dentro dela. Tem muitas pessoas perdidas dentro da sua própria vida, dentro da sua própria história de vida. Quando nós vamos para Salmo 139, versículo 16, diz assim: todos os meus dias estão escritos no seu livro. Todos os meus dias estão escritos no seu livro. Cada dia da sua vida está escrito. Até aqueles que você ainda não viveu e nem imagina que irá viver, está escrito no livro. Deixa eu dizer mais, não vou parar não, vamos continuar um pouquinho mais. Escute. Um anjo, Deus enviou um anjo para a terra e disse assim para a mãe de Sansão, para aquela mulher: olha, você vai gerar. E o menino que você gerar no seu ventre, ele será um libertador. O anjo disse para aquela mulher: você vai gerar, e o menino que você gerar será um libertador. Então escute. Deus enviou um jovem para a terra com um propósito, diga comigo, definido. Deus enviou um jovem para a terra com uma circunstância, diga comigo, definida. Deus enviou um jovem para a terra em uma geração, diga comigo, definida. Aleluia. Escute. O Senhor disse assim para Jeremias: Jeremias, antes que você estivesse no ventre, na madre da tua mãe, eu já te conheço. Isso, garotas espertas. Antes de você estar na madre, eu já te conhecia. Neemias, sabe quando você ainda não tinha forma nenhuma? Sabe quando você ainda não tinha rostinho e nada, perninha, bracinho, não estava nada definido ainda, eu já tinha a tua história definida. Porque eu te dei as nações por profeta. Você nasceu na sua própria história de vida para um propósito. Pastora Karen, qual é o propósito? É que você contribua com a tua história de vida. Não somente passe por ela, mas contribua com ela. Você é um mundo único. Você é um mundo peculiar. Você é um mundo exclusivo dentro de outro mundo que é a tua história. E o Senhor espera que este mundo, que é único, que é exclusivo, que é peculiar, possa não ser influenciado por este mundo aqui de fora, que é a sua história, mas que possa influenciar e contribuir com a sua história. Oh, Xeremai, Arai, Xitorema, Nai, Araias. Ah, pastora Karen, como eu faço isso? Não é difícil não. Pastor, ensina. Escute. Essa é a expectativa de Deus sobre você. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você é um mundo. Você. Lembra que nós estamos falando da casa? A casa hoje aqui é você. Você é um mundo único, exclusivo e peculiar. Aí Deus pega esse mundo com tudo que tem dentro dele e coloca em uma história. E mesmo que algumas situações e circunstâncias não tenham sido tão boas assim, o Senhor ainda assim consegue tirar proveito de tudo para essa história. Nem que seja
para te fazer forte, nem que seja para te ensinar alguma coisa, porque até as coisas ruins, elas são extremamente didáticas. Escute, até as coisas ruins que acontecem, elas estão ali para nos ensinar, e se você puder aprender algo com elas, elas não são tão ruins assim. Se elas puderem te ensinar alguma coisa, elas não são tão ruins assim. Se elas puderem construir com um futuro triunfante, elas não são tão ruins assim. Se elas puderem te estruturar no teu presente e te preparar para uma grande jornada futura, não é tão ruim assim. Amém? Aleluia. Agora vem uma chave. Eu vou colocar uma chave na tua mão. E qual é a chave? Não confunda aquilo que você não pode controlar com aquilo que está sobre o seu controle. Isso daí foi uma coisa espetacular que o Senhor falou comigo. Não confunda aquilo que você não pode controlar com aquilo que está nas suas mãos, sobre o seu controle e sobre o seu poder. Você é um mundo dentro de outro mundo. E se você não pode controlar aquilo que está acontecendo, os fatores externos aqui, ainda existe um mundo que está sob seu controle. Ainda existe um mundo que Deus colocou o poder nas suas mãos. Amém? Aleluia. Agora eu vou colocar outra chave na sua mão. Em primeiro lugar, a sabedoria, ela sabe diferenciar o que está sob o controle dela daquilo que não está. Então, cuidado com isso, porque muitas vezes nós ficamos apegados naquilo que nós não temos controle e esquecemos que ainda existe algo que está sob o nosso controle e sob o nosso poder. Segunda chave que eu vou colocar na sua mão. O mundo, e agora eu vou entrar numa linha bem fina, eu preciso que você fique bem atenta comigo aqui. O mundo espiritual não abre portas para você. É você que abre portas para você nele. Aleluia. Pastora Karen, aonde está isso? Aquele que bate, aquele que bate, aquele que bate. Vamos lá, igreja. Aquele que bate. Nem parece que essa igreja tem culto de ensino toda terça-feira. Aquele que bate. Mas e se não bater? O mundo espiritual não abriu portas para Abigail. Mas Abigail, com a sua sabedoria, abriu portas para ela nele. O mundo espiritual não abriu portas para Neemias, mas Neemias abriu portas no mundo espiritual para ele. O mundo espiritual não abre portas para você, é você que abre portas para você nele. Aleluia. Segunda chave que eu vou te dar. Terceira chave que eu vou te dar. Às vezes, o segredo para você resolver o que você não pode controlar está justamente em se posicionar no lugar que está sob seu controle. E eu vou repetir. Às vezes, o segredo para você resolver o que você não pode controlar está em você se posicionar naquilo que está sob o seu controle. Você resolve lá aqui. A sabedoria, minhas queridas, é pontual em 3 aspectos. Primeiro, e eu já estou encerrando,
definir o que realmente é de fato importante. E o excesso de informação rouba isso de nós. Nós precisamos definir o que realmente é importante. A sabedoria, ela define. Segundo lugar, é preciso decidir o que vale a pena você aceitar, você receber, e o que não vale a pena para você. É preciso decidir. A sabedoria, ela investe toda a sua força, toda a sua energia naquilo que realmente vai produzir resultados efetivos. Acredite, tem situações externas que você não pode controlar, mas tem um mundo que está sob o teu controle. É você. Amém? Pastora, mas a situação insiste em me fazer mal. É? Pois então você, com este mundo que é você, insista em se fazer bem. Se a situação insiste em te fazer mal, insista você em se fazer bem. E hoje eu declaro que tem uma casa aqui que está sendo edificada sobre a rocha, e virá o vento, virá a tempestade, os rios vão transbordar, mas essa casa não será abalada, porque ela está sendo edificada